Olha, a EP vai ser sobre movimento circular uniforme. Então, vamos lá. O movimento circular uniforme, ele tem esse nome uniforme porque o módulo da velocidade tangencial permanece constante. Se eu desenhar aqui uma circunferência e imaginar um ponto descrevendo este movimento, vamos pensar um ponto aqui que está fazendo um movimento neste sentido, que é o sentido anti-horário. É um exemplo qualquer. Se eu tivesse um vetor representando a velocidade do ponto em cada lugar desse, em cada pontinho desse, olha, esses vetores que eu estou desenhando, eles são tangentes. Por isso o nome tangencial. Eles são tangentes. O que é uma tangente? É uma reta que toca na circunferência em apenas um ponto. Então, vocês estão vendo aqui, olha, que os vários vetores que eu desenhei têm aproximadamente o mesmo tamanho. Vamos imaginar que eles representassem velocidade. Por exemplo, uma velocidade de 2 metros por segundo. Em cada ponto aqui, velocidade de 2 metros por segundo. Isso é velocidade tangencial. O módulo é o mesmo. Porém, o vetor não é. Porque em cada ponto, o vetor foi mudando a sua direção. O primeiro vetor que eu desenhei aqui, olha, esse que eu estou engrossando o desenho, ele é um vetor que ele está apontando para cima, ele é vertical para cima. Depois, eu desenhei um vetor aqui, olha, o segundo vetor que eu desenhei, ele é horizontal, apontando para a esquerda. O terceiro vetor que eu estou pintando agora, ele é vertical para baixo. O último que eu estou pintando agora, ele é horizontal para a direita. Então, o vetor, ele vai mudando o sentido dele. E até a direção, né? Porque ele, ora foi vertical, ora foi horizontal. E por que que isso acontece? Porque todo movimento circular, ele possui uma aceleração que aponta para o centro, que é a aceleração centrípeta. A gente chama de ACP, certo? É a aceleração centrípeta. O que que essa aceleração faz? Ela modifica a direção e o sentido do movimento para que o móvel consiga realizar uma curva, certo? No entanto, o módulo da velocidade permaneceu constante, por isso é uniforme. Bom, a aceleração centrípeta, ela tem uma expressão que é v ao quadrado sobre r, certo? Essa é a expressão da aceleração centrípeta. Se eu, por exemplo, tivesse o valor do raio, imagine que nesse movimento, logo acima, o raio fosse um raio de 5 metros. E a velocidade fosse essa, de 2 metros por segundo ao quadrado. Logo, a aceleração centrípeta seria 2 ao quadrado sobre 5. A aceleração centrípeta, então, seria 4/5, né? Esse 4/5, se eu dividir, vai dar 0,8, 0,8, e metros por segundo ao quadrado, porque é a aceleração. Bom, um conceito muito importante quando a gente está falando de movimento circular é o conceito de radiano. O que é radiano? Radiano é a medida de um arco que tem a medida do raio. Então, no desenho anterior aqui, olha, onde eu estou rabiscando. Imaginem que esse arco aqui, olha, seja um arco que tenha a medida de 5 metros também. Então, olha, um arco que tem a medida igual a do raio aqui, ó. Esse arco, ele teria a medida, então, de 1 radiano, certo? Então, 1 radiano é o arco que tem a medida do raio. Numa circunferência, nós temos 6 radianos. Vejam, eu tenho aqui esse 1, depois 2, 3, 4, 5, 6. Então,
o comprimento da circunferência, ele é igual a 6 radianos. Mas como o radiano tem a medida do raio, eu poderia dizer que são 6 raios. Aí, pensa no seguinte, se nós quisermos escrever assim, olha, comprimento da circunferência, esses 6 raios aqui, eu poderia, e é um pouquinho a mais, viu, gente? Sobra um pouquinho de espaço aqui. Na realidade, ele é 6,28 raios. Então, se eu pegar isso daqui e dividir por 2, eu vou separar um 2 aqui, ó. Pega isso daqui, divide por 2, vai ficar assim, ó. 2 raios vezes 3,14. Aí, observem bem que eu tenho esse 3,14 que a gente chama de π. E aí, o comprimento da circunferência fica assim, ó, 2πr. Então, veja, é uma fórmula muito importante que a gente também usa no movimento circular, certo? Transformar radianos em graus também, porque o contrário, vejam, sempre a regra de 3 vai ser assim, olha. Escrevendo a regra de 3 que a gente vai usar muito, 180 graus, ele sempre vai ser igual a π radianos. Olha lá, na circunferência, desenhando uma circunferência, sempre que eu tiver π radianos, eu tenho essa medida aqui, ó. Até aqui eu tenho π radiano. E isso equivale a 180 graus. E aí, qualquer outro ângulo que eu quiser achar, por exemplo, se eu quiser achar 30 graus, x, então 30 graus é aqui, ó. Então, esse arcozinho, vamos imaginar que ele fosse de 30 graus. Quantos radianos eu teria? Então, basta a gente resolver. X é igual a 30 graus π vezes 180. Nós vamos cancelar o grau aqui, ó. Cancelo 0. Vai ficar π sobre 6, né? Π sobre 6, o quê? Radiano. Então, sempre que a gente for medir os ângulos no movimento circular, nós vamos usar essa medida radiano. Não é para usar grau. Vamos em frente, olha. É um movimento. Então, como é um movimento, eu poderia dizer que a expressão vai ser igual à do movimento uniforme. Essa daqui é aquela fórmula que a gente brinca, fala que é do sorvete. Tem espaço final, espaço inicial, velocidade e tempo. E nós vamos ter uma fórmula correspondente angular. Assim, φ0 mais ômega-t. O que é esse φ? Ele é o espaço angular final. Esse φ0 é o espaço angular inicial. Essa letra que não é W, é ômega, é a velocidade angular e esse é o tempo. Então, vamos imaginar que um objeto esteja realizando esse movimento aqui, olha, ele começa o movimento, por exemplo, no 0 radianos. Então, eu colocaria 0 aqui. E vamos imaginar também que a velocidade de um objeto que está realizando esse movimento aqui seja uma velocidade angular de 3π radianos por segundo. Então, eu coloco 3 aqui, vezes o tempo. Vejam que eu tenho uma função horária
que está representando esse movimento circular. Ela é dada em radianos e segundos. Se eu, por exemplo, quiser saber quantos radianos, qual o espaço angular, se a pergunta fosse essa, qual o espaço angular percorrido em 5 segundos? O espaço angular, como eu disse a vocês, é representado por φ. Então, eu colocaria 3 vezes os 5 segundos. Se eu perguntasse o espaço angular, neste caso, como se isso aqui fosse um exercício. E aí a resposta seriam 15 radianos. Tem alguns conceitos que são importantes, como, por exemplo, o conceito de período e frequência. Então, vamos para um outro slide aqui, ó. Os conceitos de período e de frequência são fundamentais. O que é período? É o tempo gasto para dar uma volta. O que é frequência? É o número de voltas dado na unidade de tempo. O período, ele é representado por T maiúsculo, a frequência por F minúsculo. No Sistema Internacional de Unidades, o período ele é medido em segundos e a frequência em hertz. Agora, se não for no Sistema Internacional de Unidades, em outros sistemas, eu posso ter hora para o período, eu posso ter minuto, eu posso ter dias, séculos, meses, etc. E a frequência, eu tenho uma outra unidade muito importante, que é o RPM. A propósito, sempre que eu for transformar Hertz para RPM, eu vou multiplicar por 60. E, ao contrário, eu vou dividir por 60. Lembrando que a expressão do período em função da frequência ou vice-versa, que um é o inverso do outro. Então, vamos imaginar um exemplo assim, olha, que um objeto, ele dá 20 voltas em 2 segundos. E aí eu quero saber qual o período e quero saber também qual a frequência. Aí vocês podem, por exemplo, fazer uma regra de 3. Como fazer a regra de 3? Olha, 20 voltas em 2 segundos. Então, é lógico que se eu quiser apenas uma volta, aí a gente costuma dizer que nós vamos ter aqui o período. Período é o tempo para dar uma volta. A regra de 3 ficou assim. Então, agora é só multiplicar em cruz, fica 20 vezes T, né? Multiplica aqui. E 1 vezes 2, que é igual a 1 vezes 2. Então, o período, ele vai ser igual a 2 dividido por 20. Logo, o período vai ser igual a 1/10 ou 0,1 segundo. Aqui estão alguns resultados da UER. Opa! Esse é o período nesse meu exemplo. E a frequência? A frequência, como eu disse que é só inverter, a frequência aqui, ela seria, olha o inverso desse 2 sobre 20. Seria 20 sobre 2. Que seria, então, uma frequência de 10 Hz. Olha lá. E se eu perguntasse em RPM? Multiplica isso por 60. Aí eu vou ter
600 RPM. Aí eu já tenho uma frequência em RPM, veja. Então, esse movimento circular, a gente pode ter vários tipos de perguntas. Outras, por exemplo, olha, se eu dissesse que um móvel percorre uma pista circular de raio 4 metros e gasta 8 segundos. Eu poderia fazer algumas perguntas. Primeiro, qual é o valor da velocidade tangencial? Olha, a velocidade tangencial aqui, olha, é aquela que nós já trabalhamos, V, ΔS, sobre ΔT. Qual foi a distância percorrida? Aí entra o seguinte, você está falando que a pista é circular, vamos imaginar assim, olha, a pista é circular, ela tem um raio de 4 metros, aí eu vou achar o comprimento dessa circunferência, que vai ser o espaço percorrido, né? Esse móvel, ele vai se deslocar durante 8 segundos nessa pista de raio 4 metros. Vamos ver qual é o comprimento dessa circunferência. É 2πr. E eu posso, deixa eu aumentar mais uma coisa. Ele gasta 8 segundos em 2 voltas completas. Pronto, senão não tem sentido. 2 voltas completas. Vamos criando alguns probleminhas aqui, ó. Vamos achar o comprimento dessa circunferência, então, olha. 2 vezes 3,14, que é o valor do π, e o raio é 4. Então, o comprimento da circunferência, 2 vezes 4, 8. 8 vezes... Então, vamos lá. Minutinho. 8 vezes 3,14. Vai ser igual 25,12. Então, vamos lá, ó. 25,12 seria o 8 vezes o 3,14. Eu tô só encontrando aqui minha calculadora e reforçando isso. Espera aí. 8 vezes 3,14. Para confirmar. Isso, 25,12. E esse valor aqui é o comprimento da circunferência em metros. Só que aí, terminando meu probleminha, eu falei que ele gastou 8 segundos em 2 voltas completas. Então, quer dizer que o espaço percorrido, isso é uma volta, o comprimento da circunferência. Então, em 2 voltas, é 25,12 metros vezes 2. Eu vou estar achando o quê? O espaço percorrido. Então, vai dar 24 na parte decimal, 2 vezes 25,50. Isso é o ΔS, veja. Aí eu tenho, ó, velocidade tangencial, 50,24 dividido por 8 segundos. Olha a velocidade aí. Dividindo 50,24 dividido por 8, 6,28 metros por segundo, certo? Aí, o que mais que a gente tem?
Vamos imaginar que eu perguntasse qual é a velocidade angular. Toda grandeza angular, eu sempre falo assim, olha, que uma grandeza linear é angular vezes o raio. Então, V é igual ômega R. Veja, grandeza linear é a angular vezes o raio. Então, para eu achar o ômega, é o V sobre o R. Então, ômega, ele vai ser igual o V 6,28, que foi a velocidade que eu achei, dividida pelo raio, que é 4. Então, ômega vai ser igual 6,28 dividido por 4. 6,28 dividido por 4 dá 1,57 radianos por segundo. Quando é velocidade angular, é radianos por segundo. Tem outra maneira de achar também o ômega, ou eu posso também, se eu quiser, fazer assim, veja. Deixa eu separar aqui embaixo. Ômega, ele é dado por essa fórmula, 2π sobre o período. E aí, eu tenho que entrar com aquele conceito que eu falei de período. O que é período? Período é representado por T maiúsculo. Período é o tempo gasto para dar uma volta. Vejam, são 8 segundos para 2 voltas. Então, para uma volta, eu tenho 4 segundos. Veja. Tem jeito de eu achar a frequência. Eu falei que a frequência é o inverso do período. Se eu inverter 4, fica 1/4 Hz. Olha aqui, ó. 1/4 Hz. Certo? Ou 0,25 Hz. Agora eu vou voltar aqui embaixo, ó. Ômega é 2 vezes 3,14 sobre o período. Ó o período lá em cima, ó, 4 segundos. Então, nós temos ômega igual, vamos lá, ó, 6,14 não, 6,28, né, gente, ó, 28, dobra, né, ó, 2 vezes 3,14, 6,28 dividido por 4. Vocês estão vendo que eu cheguei na mesma conta em cima, então ômega é 1,57 radianos por segundo. Eu fiz a conta de duas maneiras diferentes, usando essa expressão ou usando essa expressão. O movimento circular ele tem várias formulazinhas. Tem uma outra, por exemplo, vejam, eu falei que o comprimento dessa circunferência é 25, olha onde eu estou grifando, 25,12 metros. E se eu perguntasse qual foi o espaço angular percorrido? Vejam, foram 2 voltas. Esse daqui é o espaço que foi percorrido. Quando a gente tem espaço angular, a gente vai usar uma outra expressão, que eu vou mudar o slide aqui, senão fica muito carregado esse daqui, ó. O espaço ali era 50,24 metros e o raio 4. 50,24 metros, vamos mudar. Então, olha, vocês viram que o espaço percorrido, ΔS, foi 50,24 metros. E que o raio é 4 metros, do exercício que eu criei ali, a situação. Então, eu poderia achar o espaço angular da seguinte maneira. Toda grandeza linear é uma grandeza, aqui eu tenho ΔS, é uma grandeza angular vezes o raio. Lembrando que essa letra é a letra φ, que vai representar o ângulo em radianos. Então, se eu quiser achar o ΔΦ, o que eu faço? Eu pego o raio que está multiplicando e passo dividindo. Então, fica assim, ó, ΔS sobre raio. ΔΦ é igual.
Esse ΔS é 50,24 metros. O raio é 4. Cancela aqui, né? Vai ficar em radiano essa resposta. Então, ΔΦ, 50,24 dividido por 4, 50,24 dividido por 4, dá 12,56 radianos. 2,56 radianos. Então, isso que eu falei, para não ficar muito extenso, é uma revisão de dados do movimento circular uniforme. Ele tem, então, essas fórmulas para transformar grandezas que são escalares em angulares e vice-versa. Olha, eu tenho aqui, eu quero achar uma grandeza angular a partir de uma grandeza escalar. Escalar, gente, é aquela que obedece uma escala ou linear, que eu posso espichar em linha reta. A angular, ela ficaria no lugar do ângulo descrito. Se eu faço novamente um desenho, olha, isso significa que o arco descrito aqui, ó, correspondente a um ângulo, ele é o 12,56 radianos. Peraí, só um minutinho, deixa eu apagar ali. RAD, perdão. Volta aqui. RAD. Mas esse ângulo, ele é correspondente a esse arco aqui, ó, esse pedaço aqui que foi percorrido foi de 50,24 metros, que é um ΔS. Então, vejam, é um espaço correspondente a um determinado ângulo. E nós temos aqui a medida do raio, que são os 4 metros, certo? Eu mostrei a da velocidade angular no slide anterior, né? Falei para você, falei do período, falei da frequência, falei da transformação do Hertz em RPM. E é isso. Isso daí é uma pequena revisão de movimento circular, né? Depois eu vou colocar no grupo quais são as páginas e os exercícios vão ser em torno desse conteúdo, movimento circular uniforme. Vai ser essa a matéria da avaliação, certo? E aí depois eu vou passar alguns exercícios para fazer. Tem uma pequena avaliaçãozinha sobre esse assunto. E uma atividade que eu quero que seja feita, um formulário com as fórmulas desse movimento circular, porque esse formulário é muito útil. Porque se a gente tem um formulário, com ele a gente consegue depois ir calculando os vários valores. E é isso então, certo? Pronto.